Porque daqui a pouquinho eles vão decorar que acabou o louvor, eles vêm correndo para frente. Vão pegando o jeito. Queridos, vamos começar uma nova série de mensagens. E essa série eu quero conversar com a igreja sobre esse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia. Ah, pastor, não acabou ainda a pandemia, mas nós temos voltado à normalidade da vida. Graças a Deus que nós temos aí praticamente, pelo menos que estão aqui, eu acho que já estão todos vacinados. E aí muitos já estão, pelo menos para a primeira vacina, a segunda já estão tomando alguns a terceira vacina. Mas a gente vive um momento diferente na vida cristã. E foi exatamente isso que inspirou essa nova série de mensagens, Recentralizar. É o que nós conversaremos nesses domingos de outubro. E aí você me pergunta, pastor, da onde tirou esse nome Recentralizar? Recentralizar é a função do GPS. É um retorno para o trajeto natural determinado por ele. Isso ocorre logo após o usuário procurar outros caminhos. O que acontece no GPS? Você coloca o seu destino final e ele vai traçar esse destino final. E ali vai ter aquela linha azul que vai conduzir você até chegar nesse determinado local. Mas como nós somos inquietos, nós gostamos de ampliar a imagem do GPS. E quando nós ampliamos, nós procuramos pontos em comum, algum lugar que nós podemos conhecer. E aí então aquela faixa azul, aquela estrada que nós íamos, simplesmente sai da visualização do seu GPS e aí embaixo aparece essa mensagem, recentralizar. E aí o que você faz? Você clica em cima do recentralizar, ele vai fechar de novo em cima daquela parte que você tem que seguir e volta o seu trajeto natural. E aí então aquilo que você ampliou, você volta e ali aponta o caminho correto para você. Queridos, porém, para que ele retorne a mostrar o trajeto natural, é preciso que o usuário aceite a sua sugestão. Então é preciso que nós que estamos usando o GPS, possamos clicar naquele trechinho escrito recentralizar e ele volta a direcionar de novo e nós voltamos para aquele trajeto que está mostrando. Mas queridos, o porquê que isso tem a ver com a nossa realidade espiritual desse momento? O que a gente percebe é que muitos cristãos, eles estão até seguindo um trajeto, eles continuam crendo em Deus, continuam crendo em Cristo Jesus, continuam se declarando membros de uma igreja local, continuam dizendo que eles amam esse Deus. Mas o grande problema é que muitos de nós ampliamos a imagem, ampliamos aquela faixa azul e começamos a nos distrair com outras realidades, com outras coisas ao redor da estrada que nós estamos seguindo. Nós até temos aquela realidade de estarmos seguindo e em algum lugar está aquela faixa azul. Mas nós ampliamos demais a nossa vida, preenchemos demais com outras coisas e perdemos agora a oportunidade de seguir no caminho trilhado por Cristo Jesus para a sua igreja. É interessante que isso não é privilégio nosso pós-pandemia. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando eles recebem uma carta do próprio Cristo dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, que trabalhava, era uma igreja que o tempo todo estava fazendo algo diferente. Mas quando eles recebem essa carta, essa revelação de João, eles mostram exatamente aquilo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Eles simplesmente ampliaram aquilo que o GPS mostrava para eles, aquilo que Deus queria da vida deles. E eles continuavam trabalhando ao redor da estrada, mas não seguiam o que Deus queria e não precisavam voltar ao primeiro amor. Isso no contexto de igreja geral. Mas quando nós partimos para a realidade do apóstolo Paulo, alguém que seguia a vontade de Deus, mas começou a seguir as tradições dos homens e passou a ser um perseguidor da igreja, ele chega à conclusão: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que no momento que ele amplia a visão do seu GPS, Cristo se revela a ele, e ele volta à estrada natural e entende que Cristo era o Messias esperado, que Jesus era o Messias esperado, e assim ele se entrega completamente, ele abre mão do seu próprio caminho, e vai seguir no caminho que Cristo tem para ele.
Ambas apontam uma mesma realidade. Pessoas que sabem o trajeto correto, porém estão fora do percurso natural. Tanto a igreja de Éfeso, quanto o próprio apóstolo Saulo, até então era o Saulo, e nesses dois momentos, ambos, tanto a igreja quanto o Saulo, eles sabiam qual era o trajeto correto, eles sabiam qual era o percurso, mas eles ampliaram demais, e eles saíram daquilo que Deus queria para as suas vidas. E esta realidade alcançou muitos cristãos do nosso tempo. Acreditam ainda estar no caminho, porém alargaram o percurso natural e entraram por uma bifurcação perigosa. Queridos, o que tem acontecido no nosso tempo é que muitos de nós, cristãos, estamos vivendo essa realidade. E bifurcação nada mais é do que você ter a mesma estrada como raiz, mas de repente ela muda um trajeto, e aí então um pode levar você para longe demais do destino que você quer chegar, e apenas um vai levar para a direção que você pretendia chegar. E o que acontece hoje é que muitos cristãos estão permitindo isso, exatamente pela raiz, pelo começo da estrada, por serem membros de uma igreja local, por considerar-se cristãos, por considerar homem e mulher de Deus, lá no começo. E aí, infelizmente, veio essa realidade da pandemia, e essas pessoas pegaram a bifurcação para o lado errado, e estão se distanciando cada vez mais daquilo que Deus tem para elas. E a essa realidade, você pode dar o nome que quiser. Essa nova realidade que nós estamos vivendo, você vai ouvir alguns nomes aqui, que muito nós temos ouvido exatamente por pessoas que estão pegando essa bifurcação. Por exemplo, frieza espiritual. Ah, pastor, a igreja vive uma frieza espiritual muito grande. As pessoas, por causa da pandemia, esfriaram, perderam o foco. Ou senão, você pode dar o nome de comodismo. Ah, pastor, as pessoas acomodaram, porque muitos agora têm em casa para assistir, não precisa mais se arrumar, sair de casa, vir à igreja, estar com o povo de Deus, voltar para casa, é muito difícil. Elas simplesmente se acomodaram. Ou senão, você pode dar o nome de precaução pandêmica. Ah, não, pastor, por causa da pandemia eu não vou à igreja. Por causa da pandemia, pastor, eu estou me escondendo da pandemia. Mas eu vejo foto no Facebook, vejo foto no Instagram, vejo viagem para cá, viagem para lá, e grupo de família reunido, e pessoas em casa, e multidão ali aglomerada. Mas por precaução pandêmica, pastor, eu não vou à igreja. São nomes que nós damos. Provações, pastor, eu quero voltar, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando na vida. Pastor, você não tem noção que está a minha vida nesse momento. É tanta tribulação, tanta luta. Quando eu quero voltar alguma coisa, parece que me segura. E eu não consigo voltar para a igreja. Ou desavenças com a igreja local. Nós perdemos membros porque nós não tínhamos um trabalho infantil quando era proibido ter o trabalho infantil. E por consequência disso, se afastaram da igreja e nem mesmo a igreja estão frequentando. Mas exatamente por desavenças com a igreja local, pastor, eu não quero voltar por essa realidade que eu estou vivendo. E uma espera sobrenatural. Ah, pastor, eu estou sentindo, sabe, quando Deus falar é hora, eu vou voltar. Ah, quando tudo melhorar, quando tudo passar, quando eu ver anjos descendo do céu, me carregando até a igreja, aí pode ter certeza, pastor, que a minha vida espiritual vai voltar com todo o vapor e pode contar comigo. Não importa o nome que será dado, a preocupação é a realidade que eles apontam. Muitos cristãos estão alargando o trajeto natural e distanciando-se da direção que Deus tem para as suas vidas. O que nós percebemos ao longo da pandemia, que homens e mulheres que se diziam cristãos, se afastaram da igreja, se desconectaram com a igreja, seja no online, seja no presencial, estão colhendo os frutos das escolhas que fizeram nesse momento de pandemia. Estão vivendo realidades que demonstram que Deus não está fazendo mais parte da história de cada um deles. Quantos de nós colhemos frutos por consequência disso? Quando nós éramos proibidos de estar na igreja, nós preenchemos a agenda com outras coisas, e hoje nós colhemos frutos das escolhas que nós fizemos. E quantas pessoas estão vivendo uma realidade, seja na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, em várias áreas, porque simplesmente pegar uma bifurcação no meio da pandemia, ampliar o trajeto e perder o foco do que Deus tinha para as suas vidas. É preciso acionar o recentralizar, lembrar, pois, de onde mudaram a rota, arrepender-se e voltar às práticas das primeiras obras. É de fundamental importância entender o momento que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos enfrentando.
E Deus está nos dando uma oportunidade imensa para que nós possamos apenas apertar o recentralizar e voltar a viver a vontade de Deus para a nossa história. E é isso que nós iremos conversar ao longo do mês de outubro. Essa convocação de Deus para cada um de nós, para voltarmos a viver o que Deus tem para a vida de cada um e para a vida da sua igreja. E a primeira conversa nossa é preciso anseio por um recomeço. O GPS sugere para você, ou você clica no recentralizar ou não clica. Deus nos chama para andar com Ele. Agora, a santificação depende de nós. A salvação é um ato da graça de Deus, mas a santificação cabe a nós decidir andar cada vez mais próximos de Deus. E o texto de hoje, Salmo 80, do verso 1 ao verso 7. E nós iremos aprender com o povo de Israel como recentralizar a nossa vida. Salmo 80, do verso 1 ao 7. Você pode manter a sua Bíblia aberta ou acompanhar conosco aqui na leitura, na projeção. Diz assim, versículo 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Essa expressão, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos, por 3 vezes ela se repete no contexto do Salmo. No versículo 3, no versículo 7 e no versículo 19. Toda vez que você encontrar repetições num texto bíblico, é um propósito do autor para poder ser mais didático e mais prático naquilo que ele quer ensinar a cada um de nós. E aí então nós entendemos o porquê que ele faz essa repetição. Ela expressa o modo com que Deus olha favoravelmente para o seu povo. Ou seja, o rosto de Deus voltado em direção a alguém significa a sua presença no sentido de um relacionamento próximo e íntimo. Isso só é possível por sua infinita misericórdia, que por sua graça derrama perdão. O que o salmista quer expressar com esta repetição? É um anseio do povo de Deus de poder andar com Deus de forma íntima e num relacionamento próximo. Mas para que isso tornasse possível, era preciso que Deus agisse de misericórdia e derramasse perdão. Então, para que nós possamos recomeçar nessa caminhada com Deus, é necessário um ato nosso, mas também Deus nos dá de misericórdia e graça. E aí, então, nós podemos, a partir desse contexto, dividir o Salmo em 3 partes. A primeira delas, o momento para Deus ouvir a súplica do seu povo. O segundo momento, um lamento de Israel sem o favor divino. No primeiro momento, eles clamam pela misericórdia de Deus. E o segundo momento, eles falam por que eles clamam. Eles sentem que Deus não está mais ouvindo as suas orações. Deus não está mais abençoando o seu povo. E por final, um terceiro momento, um anseio de Israel ao retorno de dias melhores. Queridos, enquanto o Salmo faz um apelo para Deus agir, o próprio povo precisa agir. Então nós vamos perceber que ao longo do Salmo, eles clamam pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo perdão de Deus sobre o seu povo, mas também alertam o seu povo para buscar a Deus, para arrepender-se dos seus erros, para arrepender-se do tempo que se afastou de Deus, e eles possam voltar à presença desse Deus. E aí nós entendemos que o que o Salmo está fazendo é apontar o recentralizar ao povo de Israel.
O que o salmista tem como objetivo, através desse salmo, é trazer o povo de volta, aquilo que Deus tem preparado ao seu povo. E aí então nós vamos perceber a necessidade de recentralizar. Ele vai dar 3 momentos: o auge, a fragilidade e o anseio por dias melhores. É interessante o quanto que isso reflete na nossa vida no dia a dia. Quando nós pensamos na nossa comunhão com Deus, nós temos um momento que nós vivemos o auge da intimidade com Deus, das bênçãos de Deus sobre a nossa história. Mas de repente nós nos encontramos frágeis na caminhada, exatamente por escolhas erradas, porque nós nos afastamos de Deus. E assim, quando nós ouvimos a palavra dele, esse convite amoroso, nós queremos viver dias melhores. Olha que interessante esse primeiro momento. Trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste. O que o salmista está recordando nesse auge de Israel? O êxodo a Canaã. Quando Deus o tira do Egito como uma videira e caminha com essa videira, protegendo, sustentando, cuidando, até chegar à terra prometida, e ali então coloca eles na terra que Deus prometeu. E Deus livra o seu povo de todos os inimigos daquela terra. Deus concede vitória ao seu povo. E nesse momento é o grande auge do povo de Israel. E nesse auge, um relacionamento de amor e zelo, pertencimento, senhorio e cuidado de Deus, condução, o livramento e a fidelidade, e o propósito, maturidade e crescimento. Quando nós olhamos todo o trajeto do povo de Deus, do Egito até chegar à terra prometida, nós encontramos relacionamento, pertencimento, condução e propósito. Nós vemos o quanto Deus estava cuidando do seu povo, o quanto Deus estava restaurando o seu povo. Esse foi o grande auge do povo de Israel. Mas vem o segundo ponto do salmista, que ele fala da fragilidade de Israel. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que as vindimam todos os que passam pelo caminho? Aqui passa um novo momento. Já não há mais a vitória contra o povo inimigo, já não há mais o fruto da terra, já não há mais a prosperidade sobre Israel, mas eles passam a viver um tempo de vergonha. Mas então aconteceu uma mudança dramática. O Senhor quebrou os seus valados, ou seja, removeu as muralhas de proteção de Israel, e a nação ficou frágil, sujeita a todo tipo de ataque. É nesse momento que muitos de nós nos encontramos, é nesse momento que a igreja, muitos cristãos se encontram. Eles viviam um tempo de auge na comunhão com Deus, mas infelizmente nesse momento desviaram do caminho, pegaram uma bifurcação e passaram a viver uma mudança dramática na sua história. E assim Deus começou a permitir que coisas ruins acontecessem, que tragédias acontecessem, que divisões acontecessem, que necessidades passassem. Exatamente para entender que não estão mais debaixo do cuidado do pastor, mas estão simplesmente vivendo a sua própria vontade. E aí um sentimento de rejeição divina. Quando nós olhamos as palavras do salmista, ele fala assim: Senhor, até quando o Senhor não escutará a oração da sua igreja? Até quando o Senhor ocultará de nós o seu rosto? Até quando nós iremos falar e o Senhor não vai ouvir? Queridos, quantas pessoas vivem esse sentimento de rejeição divina, achando que Deus não se importa mais, mas simplesmente desviaram do caminho. Vulnerabilidade diante dos inimigos e também zombaria por parte dos seus vizinhos. Quantas pessoas sofrem em realidade dessa fragilidade? E é isso que o salmista expressa no seu segundo momento. E aí parte para o terceiro momento. Anseio por dias melhores. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Esta vinha que o Senhor tirou do Egito e plantou na terra de Canaã. Esta vinha que pertence ao Senhor de forma graciosa, olha para nós. E o que ele faz? Um clamor por proteção. Protege a que a tua mão direita plantou. Um pedido de intervenção divina. Liberta-nos. Queridos, eles passam a clamar por dias melhores. Eles passam a clamar por uma libertação, pelo mover divino sobre a história desse povo. E eles falam de um recomeço. E qual é o recomeço? Aquilo que eles viveram no passado. Aquilo que marcou o auge do seu povo. Quando Deus viu a aflição, ouviu o clamor e desceu para libertar a sua nação.
E assim eles querem agora viver um recomeço nessa caminhada com Deus. E aí nós entendemos qual é o processo de recentralizar para Israel. Primeiro, é um grito de socorro. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, visita essa vinha, protege com a tua mão direita a vinha que você plantou. É essa certeza que eles fazem um grito desesperado para Deus, um grito que eles clamam pelo agir, pelo mover de Deus. E além desse grito de socorro, uma disposição para viver o novo. E assim, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Nesse contexto que eles sentem a ausência de Deus, o cuidado de Deus sobre eles clamam para que Deus voltasse a mover, voltasse a cuidar, voltasse a abençoar, voltasse a dar vida ao seu povo. Eles fazem um grito desesperado de socorro, mas eles têm uma consciência: nós precisamos viver e querer viver o novo. É o reconhecimento da falha. Senhor, nós não nos apartamos de Ti. E queridos, nós temos aqui vários nomes para a realidade que muitos vivem, mas o que tem faltado para nós é a consciência que nós temos nos apartado de Deus, nós temos nos afastado de Deus. Deus continua ali, aquele tracejado azul, Deus continua apontando a cruz para a gente, Deus continua mostrando a direção, mas muitos de nós estamos ampliando a estrada, estamos vendo outras realidades, e está ali do nosso lado, mas precisa um desejo nosso de reconhecer que nós erramos. E a necessidade do perdão vivifica-nos. Senhor, nos perdoa. Nós usamos tantos argumentos para nos afastar, mas traz a sua graça e a misericórdia sobre nós. E uma busca intensa pela restauração. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Senhor, restaura-nos. Restaura a nossa vida. Aí então nós olhamos o salmista falando do processo de recentralização de Israel. Porque aconteceu no momento histórico daquele povo, uma circunstância naquela realidade que o povo vivenciou. Mas a pergunta é, e o nosso processo de recentralizar? Como que nós podemos acreditar que podemos recomeçar a nossa caminhada com Deus? Como nós podemos entender que basta buscar, basta clicar nessa tecla e que Deus vai começar a mudar a nossa história? Olha que interessante o que o salmista vai dizer. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, e trouxeste uma videira do Egito. Ele usa duas figuras de linguagem muito conhecidas para Israel, onde o pastor de Israel era o condutor do seu povo, era aquele que conduzia o seu povo pelo deserto, era aquele que provia a necessidade do seu povo, mas ele fala de uma videira no Egito. Essa videira que foi tirada do Egito e foi plantada na terra de Canaã. E aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver com a nossa realidade? Como a partir disso nós podemos recentralizar a nossa vida? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E assim nós temos o bom pastor que entregou-se por nós numa cruz, pagou um alto preço para que fosse possível que você e eu fôssemos reconduzidos, redirecionados, recentralizados na vida com Ele. E nós temos o bom pastor que dá a vida por nós, nós temos o bom pastor disposto a cuidar do seu rebanho, nós temos o bom pastor disposto, assim, a muitas vezes quebrar a nossa patinha, dar um pouquinho, uma varada um pouquinho mais forte, mas para nos trazer para pastos verdejantes e alimentar do bom e do melhor. Mas nós temos também, queridos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós estamos na videira verdadeira, nós estamos no Cristo. E se nós entendemos que Ele é o nosso bom pastor, e em Cristo Jesus nós somos então a extensão dessa videira, significa que nós podemos viver o mesmo processo de recentralização da nossa vida. Se nós esfriamos, se nós gelamos, se nós nos afastamos, se nós nos acomodamos, seja qual for o nome que nós damos a isso, nós temos o convite de Jesus para recentralizar a nossa vida cristã. Mas é preciso um anseio por recomeço. É preciso uma parte nossa agir. Não apenas no tempo de Deus, não apenas quando Deus quiser, mas uma parte nossa, uma decisão nossa, uma escolha nossa.
Eu sei que muitos questionam porque muitos não estão com a gente aqui. Se todos que estão no grupo do WhatsApp estivessem aqui, nós não teríamos lugar. Se todas as pessoas que caminhavam conosco no Vale do Sol estivessem aqui, nós não teríamos lugar. Nós podemos citar famílias inteiras que faltam o desejo de recomeçar, que não cabe a mim, pastor, não cabe a vocês, igreja, cabe cada um individualmente fazer uma escolha para viver esse recomeço que Deus tem para a nossa história. Sair da nossa posição de que ampliar a nossa estrada e voltar para aquela faixinha azul, para aquela porta estreita, para aquele caminho que nos conduz à salvação e voltar a viver a realidade de Deus para a nossa história. E aí vai partir de cada um de nós a viver esse novo tempo, essa recentralização da fé. Primeiro, queira sempre viver o seu auge na relação com Deus. Não viva uma vida cristã mais ou menos. Não viva uma vida cristã dominical. Não viva uma vida cristã que simplesmente quer colher do bom e do melhor de Deus, mas busque, deseje querer cada vez mais uma relação presencial e íntima com Deus. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. Nós queremos viver o auge de Israel, nós queremos viver o auge da nossa relação com o Senhor. Tudo que nós experimentamos enquanto passamos pelo deserto, desde a libertação, a chegada à terra prometida, nós queremos viver essa realidade na nossa vida. Senhor, tudo que eu experimentei desde a minha salvação, quando o Senhor me chamou para caminhar, de cada experiência que eu passei com o Senhor, eu quero viver no auge dessa relação. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que mais fruto ainda produza. Queridos, é custoso. A poda é custosa. O preço sim é alto. E muitas vezes nós temos que mexer com o nosso ego, com a nossa vaidade, reconhecer os nossos erros. Mas quando nós entendemos que o Pai está cuidando da videira, que o Pai está tratando a videira, está alimentando essa videira, está fazendo com que produzamos fruto, vale a pena. É a certeza que esse fruto vai permanecer. Aquilo que Cristo conquistou será visível na vida de cada um de nós. Creia que Deus quer tratar com você. Porque nós entendemos que viver o auge é entender que Deus quer tratar a nossa vida. Que Deus está disposto a podar o que é necessário. Deus está disposto a cortar quando for necessário. Deus está disposto a limpar, colocar por cima da videira de novo, para que nós possamos voltar a produzir frutos. Mas primeiro, queira viver esse auge. Mas também, arrependa-se sempre quando o trajeto lhe for prejudicial. Se nós percebermos ao longo da caminhada que tem coisas nos prejudicando, tem situações nos afastando de Deus, arrependa-se. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Aqui o povo está dizendo, aqui esse filho do homem não se refere à pessoa de Jesus, mas exatamente ao povo, aqueles que abandonaram o caminho, aqueles que fraquejaram no caminho, aqueles que abandonaram a relação com Deus, aqueles que ampliaram o trajeto. E aí eles falam, Senhor, cuide, nós estamos queimados, nós estamos decepados, nós estamos sem forças para reagir. E nós precisamos que o Senhor venha restaurar a nossa força. Nós precisamos que o Senhor venha mover em nosso favor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É entender aonde nós falhamos, aonde nós abandonamos o primeiro amor. Ah, pastor, mas eu sou cristão. Ah, pastor, mas eu continuo amando a Deus. Ah, pastor, eu continuo pertencendo a essa igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, uma igreja que desempenhava, uma igreja que combatia as heresias. Mas ele fala, uma coisa falta para vocês. Uma coisa vocês perderam ao longo do caminho. Lembra de onde vocês caíram e volta. Volta à prática das primeiras obras. Resgata esse amor. Resgata essa relação com Deus. Arrependa-se do que fez errado. Creia que Deus quer tratar com você. Ele quer tratar você, mas Ele também quer tratar com cada um de nós. E quando Ele nos chama no cantinho, Ele quer conversar.
Ele quer exatamente nos corrigir, Ele quer nos exortar, porque nós somos filhos, e como filhos nós somos exortados. E como é bom ouvir a exortação de Deus, como é bom ouvir a repreensão de Deus, como é bom saber que Deus está disposto a nos corrigir, e como é bom praticar o arrependimento, a confissão de pecados, se derramar na presença dEle, porque nós sabemos que o melhor dEle virá sobre cada um de nós. E aí, tome a decisão de ficar junto da videira. Não foge mais. Não tente viver a sua própria realidade, mas viva junto da videira. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, se eu viver esse recomeço, se recentralizar a minha vida naquilo que o Senhor tem para mim, eu não vou querer mais ficar longe da videira, eu não vou querer mais me afastar da presença do Senhor, eu não vou mais querer viver outras realidades, eu não vou tentar ampliar o trajeto apenas com a justificativa, que logo ali está a linha azul, a hora que quiser eu volto. Não, Senhor, eu quero manter-me naquilo que o Senhor tem para a minha história. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, esta é a palavra do Cristo. Ele está disposto a alimentar a sua videira, está disposto a cuidar da sua videira a ponto dela dar fruto. Mas se nós quisermos andar longe dela, Ele não tem responsabilidade disso. Ele não tem compromisso, porque simplesmente se estarmos um ramo longe da videira, esse ramo vai morrer e ele vai deixar de dar fruto, porque sem ele nada nós podemos fazer. E aí isso mostra claramente porque tantos estão colhendo frutos das suas escolhas no período de pandemia. Quantos estão colhendo frutos da sua história porque andaram longe da videira. Mas o grande privilégio nosso, creia que Deus quer estar com você. O alto preço que foi pago mostra o quanto Deus quer resgatar o seu povo, o quanto Deus quer nos reconciliar com Ele, e o quanto nós podemos, através de Cristo Jesus, viver junto dessa videira. 3 momentos. Creia que Deus quer tratar com você, creia que Deus quer tratar você, e creia que Deus quer estar com você. É fundamental que nós possamos entender que esse anseio por recomeço parte de Deus. Tratar com a gente, tratar a gente e poder caminhar com a gente. E qual que é a nossa oração nesse momento? Restaura-nos ao Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Senhor, volta para nós o seu rosto. Senhor, volta de forma graciosa a cuidar da gente. Senhor, volta a restaurar a nossa vida. Queridos, há tantas pessoas que nós poderíamos citar o nome aqui, está na minha mente aqui, Jairo, Leila, a Karina, Luiz, a Ana Júlia, Amanda, o Zé, a Gi, quem mais? Tantos nomes, tantas pessoas que estão caminhando com a gente, mas nesse momento tomar uma decisão apenas talvez por outras razões, mas ficar no momento distante. Mas precisam desejar voltar, precisam desejar Marcos Paulo, a Alcione, Dona Emília, gente, tantos nomes, tantas pessoas, o pessoal, estou feliz da vida ver a Dona Odete aqui com a gente, tanta gente que nós podemos acolher, abraçar e viver essa comunhão, viver essa unidade, viver essa realidade que Deus tem para cada um de nós, mas nós precisamos desejar, nós precisamos permanecer, nós precisamos prevalecer naquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, e esse convite não sou eu quem faço, não é a igreja quem faz, o convite que o próprio Deus está fazendo. Ou nós permanecemos na rebeldia, vivendo a fragilidade, sentindo a ausência de Deus, ou nós voltamos para a presença dEle, na intimidade dEle, na comunhão com Ele, e experimentamos o auge da nossa relação com Deus. Ou nós iremos continuar achando que os inimigos se levantaram, que a pandemia nos afastou de Deus, ou tantos outros argumentos. Mas Deus quer restaurar a nossa sorte, Deus quer nos trazer de volta para Ele, para viver esse recomeço. E o desafio desse mês é exatamente isso. Terminarmos o mês exatamente sabendo quem é a nossa igreja. Quem realmente nós somos quanto igreja. Porque, queridos, viver apenas a parte dessa igreja, vem de outros nomes, Janaína, Juninho, vem aqui o William, vem a Joyce, tantos nomes que vão surgindo na mente, de pessoas que poderiam sim estar com a gente, pessoas que poderiam caminhar com a gente, e escutem isso, como Deus falando ao coração de vocês.
mandando mostrar que nós precisamos resgatar essa vida com Deus, essa intimidade com Deus e colher os frutos daquilo que Ele tem preparado para nós. Pessoas da própria terceira igreja que se afastaram, pessoas que deixaram de frequentar, não vou lembrar o nome aqui, alguns eu nem conheço, mas é a certeza que Deus está agindo no momento que nós podemos viver o auge daquilo que Deus tem para nós. Quando Deus fala que iria tirar o candeeiro daquele povo, era literalmente apagar a luz da igreja, e a igreja deixaria de existir. Era simplesmente a igreja fechar as portas. E eu creio que o momento que Deus deu à terceira igreja de não fechar as suas portas, é exatamente para que ela pudesse recentralizar naquilo que Deus tinha para fazer na sua condução, o que Deus tinha para despertar corações e voltar a amar a igreja, voltar a amar a missão, voltar a amar o que Deus tem para a nossa história. Eu sei que tem pessoas aqui apaixonadas por essa igreja, que amam essa igreja, mas chega um momento que Deus fala assim, olha, se continuar assim, se continuar dessa forma, eu vou remover o candeeiro de vocês, eu vou apagar as luzes de vocês, e simplesmente será tirado de vocês o privilégio. Mas lembra onde caíram, lembra o que cometeram de erro, e volta, arrepende-se, volta a viver esse primeiro amor, e nós estamos vivendo essa realidade, queridos, nós estamos colhendo os frutos desse novo tempo, que Deus tem para a nossa vida. Agora, quem vai viver isso, quem vai experimentar isso? Aqueles que estiverem dispostos a viver um recomeço. Caso contrário, vão continuar nas suas vidas literalmente medíocres espiritualmente, porque não querem experimentar o renovo de Deus, não querem experimentar o convite amoroso de Deus, não querem experimentar o que Deus está fazendo na história de cada um de nós. Mas para isso, não lance culpa em terceiros, não coloque outros motivos, parte de cada um de nós querer acreditar que Deus quer tratar com a gente, Deus quer tratar a gente, e que Deus quer caminhar com a gente. A oração desse mês, uma das orações é, Senhor, traz de volta o seu povo, traz de volta, um povo que vivia o auge, de repente vive um momento de fragilidade, mas é o momento agora de voltar a viver o recomeço que Deus tem. E esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor, esse é o nosso anseio, porque é o que Deus tem mostrado, o que Deus tem feito, e muitas pessoas voltarão. Eu tenho a certeza, queridos, que muitos irão falar, pastor, nós vamos caminhar. Mas também outros vão falar assim, eu quero continuar vivendo a fragilidade. Aí não é escolha mais nossa. É simplesmente aqueles que Deus mostrar e aceitar. O recentralizar, se eu não apertar, eu vou continuar andando por outros caminhos. Mas eu quero apenas ouvir o que Deus tem e voltar ao trajeto original. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor à frente. Nós iremos encerrar o culto hoje, após a mensagem, com esse cântico. Renova-me, Senhor, mas que seja uma oração do nosso coração, um desejo ardente de experimentar o renovo de Deus para a nossa história. Essa igreja se colocar em pé, que eles vamos cantar em oração mesmo, esse desejo nosso de viver no auge da nossa vida com Deus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, damos a Deus muitas vezes no nosso próprio caminho, traçando nossos próprios trajetos, e precisamos sim, a Deus, recentralizar, voltar ao caminho apontado pelo Senhor, viver, a Deus, a tua vontade, e colher os frutos, a Deus, de viver essa vontade do Senhor, ó Pai. Como igreja, Deus, como pastor, coloco-me diante do Senhor, a Deus, intercedendo por todos aqueles, todos nós que estamos vivendo esse momento complicado, sim, a Deus, no mundo todo, mas, ó Deus, que podemos experimentar o renovo, podemos experimentar o recomeço, viver a recentralização da nossa fé, Pai. E cremos, ó Deus, que o Senhor está disposto, sim, a restaurar a nossa sorte. O Senhor está disposto, ó Deus, a restaurar, a trazer, ó Deus, sobre nós o teu rosto, resplandecer a tua graça, agir de forma misericordiosa e graciosa para com a tua igreja, ó Pai. Nós temos vivido isso, ó Deus, temos experimentado esse renovo dia a dia na tua igreja aqui, Pai. Nós temos visto, ó Deus, o quanto o Senhor tem abençoado, o quanto o Senhor tem demonstrado o interesse do Senhor em restaurar, Senhor, em cuidar, em trazer, ó Deus, o crescimento, trazer de volta cada um de nós a tua presença, ó Pai. E assim nos colocamos, ó Deus, para que diante do Senhor em oração, em favor daqueles, ó Deus, que têm fraquejado na fé, aqueles, ó Deus, que têm negociado esse caminho, aqueles, ó Deus, que muitas vezes vivem, ó Deus, a realidade do auto-engano, de achar que ainda estão com o Senhor, que ainda são do Senhor, ó Pai, mas vivem, ó Deus, longe do trajeto, longe daquilo que o Senhor tem, e muitos estão sofrendo essa realidade, Pai, e nós sofremos com eles, ó Deus, e ver tantas famílias desfeitas, pessoas sofrendo, ó Deus, pessoas enfermas emocionalmente, espiritualmente, tanta gente, ó Deus, angustiada, tanta gente pagando um alto preço, porque escolheram outros caminhos, viver longe do trajeto que o Senhor tem para eles, ó Pai. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, que teu Santo Espírito, ó Deus, mova sobre os seus corações, traga quebrantamento, traga arrependimento, traga desejo de recomeço, de renovo, dá forças, ó Deus, em nome de Jesus, para que possam, ó Deus, entender, ó Pai, que essa vida aqui é passageira demais, nós somos tão limitados neste mundo, ó Deus, e nada melhor do que almejar, de ansiar, ó Deus, pela eternidade, e viver essa realidade aqui, nessa busca constante, pela vontade do Senhor, ó Pai. Ó Deus, traz de volta, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, traz de volta
Traz de volta o auge da tua igreja. Traz de volta o auge, Deus, de cada um de nós. Traz de volta, Deus, cuida desta vinha que o Senhor plantou. O Senhor que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ó Pai. E nós somos a videira do Senhor, nós somos a vinha do Senhor. E nós queremos em Cristo Jesus a videira verdadeira. Estar cada vez mais perto, cada vez mais colado, cada vez mais sedento dele, ó Pai. Para que possamos ver na nossa vida o fruto permanente, o fruto, ó Deus, cada vez mais crescente, e recolher, ó Deus, cada vez mais aquilo que o Senhor tem para a realidade de cada um de nós. Ó Deus, nós estamos vivendo tanta enfermidade nesse mundo, e tantos de nós estamos vivendo essa realidade, porque não queremos experimentar esse renovo, e estamos apenas vivendo essa fragilidade de se afastar do Senhor, ó Pai. E o mesmo clamor do salmista em favor do seu povo, é o mesmo clamor que nós fazemos nessa noite. Renova-nos, Senhor, renova-nos, para que possamos viver a realidade do teu reino. E a igreja do Senhor frutifique, a igreja do Senhor resplandeça, a igreja do Senhor glorifique ao Senhor, ó Pai. A igreja do Senhor testifique cada vez mais e colher aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É um mês de recentralizar. Traz de volta, Senhor, traz de volta, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Amém, amém e amém, queridos.